Você já tem uma previsão de quando vai ser lançado? O Tesouro Nátria, nós estamos fazendo ainda uma carreira dos festivais. Ele passou na seleção oficial do Festival É Tudo Verdade, do ano passado, ganhou o grande prêmio. E aí foi para Foi o muito. Oscar? Aí a gente foi candidato a candidato, fizemos uma campanha, não tivemos muito recurso, mas enfim, fizemos bravamente uma campanha. Não entramos entre os cinco finalistas, mas enfim, foi pela minha primeira experiência assim, de fazer uma campanha para o Oscar. E aí estamos participando de outros festivais e pretendemos lançar esse ano, 2025, porque nesse ano é um filme, enfim, que se passa no Brasil e na Áustria, né? A gente teve acesso a essas peças, os museus se abriram para essa produção brasileira, né? É. Então a gente quer fazer esse ano porque esse ano fazem 200 anos que a Áustria reconheceu a independência do Brasil. Foi o primeiro país europeu a reconhecer a independência do Brasil. Porque a gente aprende tudo meio errado Sim. na escola, está na hora dessa escola ensinar a história direito e não só uma história colonial, como, por exemplo, o descobrimento do Brasil, que é uma aberração, de uma abolição que não houve, e de uma independência que a gente aprende, que foi no dia 7 de setembro de 22, mas a Áustria reconheceu 3 anos depois, em 1825, a independência do Brasil. Nenhum país europeu tinha reconhecido que não podia vender a cana-de-açúcar, o açúcar que se produzia aqui, as plantations, não se podia vender para Londres, por exemplo, onde tinha a Bolsa de Londres principal. Então, depois teve a Revolta dos Cabanos, a cabanagem, que foi uma revolta importantíssima, que a gente pouco sabe dela também. Mas Que vocês mostram também no longa, né? o Natter teve em Belém, finalizando a viagem dele de 18 anos, exato em plena Revolta dos Cabanos. E eu fiz uma minissérie com o Vitor Leonardi, que é um grande parceiro meu, historiador. A gente fez uma série chamada Revolta dos Cabanos, então é um tema que eu conheço, já venho trabalhando. E no Natrer eu fiz umas projeções, você viu umas projeções, assim, que são os neocabanos e os fantasmas da cabanagem. Foi a revolta que gerou mais mortes na história do Brasil. Né? 40 mil, né? 40 mil. 40 mil pessoas morreram, crianças, mulheres, inclusive. É que para aquela época é uma parte da população. Uma parte importantíssima da população foi exterminada. A gente pouco sabe disso. E a gente aprende mais sobre o Império Romano do que a Revolta dos Cabanos, que eu acho um absurdo, porque é uma educação colonialista. Sim. Esse é o nome disso. E a gente mostra isso, né, a cabanagem, mas eu estava falando outra coisa. Do lançamento? Que vai fazer 200 anos agora? Então, e a cabanagem, por exemplo, o norte do Brasil, só integrado ao Brasil que a gente conhece, né, esse território, parece que assim, independência é o Brasilzão, só faltou o Acre, depois surgiu o Acre, né, foi comprado a Bolívia, sim. Mas não, o norte não era Brasil, ele não tinha aderido à independência, a ideia de independência de Dom Pedro I, Leopoldina, Zé Bonifácio, eles não tinham aderido. E houve a Revolta dos Cabanos, houve quase uma guerra, houve tiros de canhão em Belém, por parte das forças do Rio de Janeiro, e só em 85 que o norte, metade do Brasil, vira Brasil, adere, né, à ideia de independência de Portugal, que eles não queriam. Não queriam se reportar ao Rio de Janeiro, porque o norte tinha ligação direta com a Europa, com Inglaterra e com Lisboa e com Portugal. Então, por que eles iam ter um intermediário, que era o Rio de Janeiro? Eles não queriam. Então, as elites do norte, elas não quiseram a independência. Nós queremos continuar tendo relação com a Europa do jeito que a gente tem.